Vamos abrir as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 14, verso 22. Diz assim: E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedia a multidão e subiu ao monte para orar à parte. E chegando já à tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, e açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, afrontaram-se, dizendo: É um fantasma! E gritaram com medo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: Tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhes Pedro, e disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E Jesus lhe disse: Vem. E Pedro desceu do barco e andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo um vento forte, teve medo, e começando a ir para o fundo, como dizendo: Senhor, salve-me. E logo Jesus estendeu a mão e segurou e disse: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Amém. Esta passagem fala que Jesus ordena os seus discípulos que passem para outra banda, que tomem o barco e passem para outra banda. E no meio do percurso, quando eles já estavam no meio do mar, se levanta uma tempestade e os fortes ventos encontram aquele barco. E Jesus vai ao encontro dos seus discípulos, ao encontro do barco, e vai por cima das águas. E Pedro e os seus discípulos se assustaram quando o viram e perguntaram quem era. E Pedro lhe disse: Jesus, se és tu, manda-me ter contigo por cima das águas. E a Bíblia fala que Pedro desceu no barco e foi ter com Jesus por cima das águas. Mas sentindo um forte vento, olhando às circunstâncias, olhou, teve medo, duvidou e ia se afundando. Bendito seja Deus para sempre. Amém. Pedro, se não olha para as circunstâncias que ele se encontrava, talvez ele conseguisse caminhar sobre as águas, como eu queria. Pedro desejava ir ter com Jesus por cima das águas. Mas ele, como sentiu um forte vento, olhou às circunstâncias que ele se encontrava e ia se afundando. A causa da derrota de Pedro foi de deixar de olhar para Jesus e de começar a olhar para os ventos e para as tempestades. Se ele não olha para as circunstâncias que o rodeavam, se ele não sente medo e se não começa a duvidar, ele conseguia ter com Jesus por cima das águas. Pedro, por algum tempo, ele conseguiu andar sobre as águas, até ele deixar de olhar para Jesus. Penso eu, não é isso que diz, penso eu, porque é que Pedro duvidou? Quando ele disse: Senhor, se és tu, manda-me ter contigo sobre as águas. Isto é uma coisa minha que eu digo. Pedro duvidou porque estava longe. Porque se ele estivesse perto de Jesus, ele não duvidava do que ele disse. Quando estamos longe do Senhor, quando estamos distantes, começamos a entrar em fracasso e por vezes começamos a duvidar. Quando estamos rodeados de problemas, por vezes Deus nos manda passarmos por outra banda para exigir mais nós. E a gente entramos nesta guerra espiritual e por vezes somos atacados por ventos, por tempestades. E quando começamos a olhar para os problemas da nossa vida que nos rodeiam, deixamos de olhar para Jesus. E quando deixamos de olhar para Jesus, é aí que vem o nosso fracasso. Quando a gente começa a olhar para os nossos problemas, para as dificuldades, para as enfermidades, começamos a olhar às circunstâncias que nos rodeiam e deixamos de olhar para Jesus. E aí, por vezes, em muitos crentes, é a causa da derrota e de entrar em dúvida. Quem vive perto de Jesus não duvida, nem teme. Amém. Quem está perto de Jesus, quem tem um relacionamento com Cristo, quem vive na intimidade, quem vive cheio do Espírito Santo,
não perde. Nem alguma vez na vida. Por muitos que sejam os problemas, por muitos que sejam as dificuldades, por muitas que sejam os reproches, mas se estivermos cheios de Espírito Santo, vencemos tudo. Amém. Sabemos que Estevão foi fazer com ele, foi apedrejado, e o povo se adivinhava porque é que ele não se defendia. Porque ele estava cheio de Espírito Santo. Aleluia. E quando estamos cheios de Espírito Santo, venha o que vier às nossas vidas, nada nos abala. Devemos olhar somente para Jesus, não só para os nossos problemas. É que por vezes só olhamos para a nossa vida material, aquilo que temos de fazer, olhar para a nossa vida, não tem dinheiro, tem que ganhar dinheiro, e parece que nos esquecemos do que é o mais importante. O mais importante é Jesus. Devemos primeiramente buscar as coisas do reino e o demais será acrescentado em nome de Jesus. Amém. Não estamos em tempo de facilidade. É verdade que estamos em tempos difíceis. É verdade. Não está fácil. Mas também não estamos em tempos de facilidade. Porque às vezes o diabo pode usar da crise que há no mundo para que a gente deixe de orar e de buscar e de entrar mais em intimidade. Para que a gente perca a comunhão com Cristo. E deixarmos de olhar e começarmos a olhar só mais para a vida material. Há problemas até que começamos a prestar por Deus e começamos a entrar em pecado. Por isso, cada dia devemos estar cheios de Espírito Santo. Vamos nos preocupar mais com a nossa vida espiritual. Não estamos em tempos de facilidade. Bendito seja o presente por aquele tempo. Não te preocupes com os ventos que estão soprando contra a tua vida. Se tu tens a Jesus no teu lado, tu vais ser vencedor. Amém. Amém. Por muito que sejam as tribulações, as provas, mas se estamos com Cristo, seremos mais que vencedores. Em nome de Jesus. Esta é a minha palavra. Vamos passar a